A Prefeitura do Rio questionou a decisão da Agência Nacional de Aviação Civil de aumentar o movimento de voos e passageiros no aeroporto Santos Dumont. As federações das indústrias e do comércio afirmam que a medida é prejudicial à recuperação do Galeão e à economia do estado do Rio. Quem vê o movimento tranquilo nos guichês do Santos Dumont e do Galeão nem desconfia das discussões que os dois aeroportos têm movimentado nos últimos dias. Ontem, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, postou uma mensagem nas redes dizendo que forças ocultas estariam atuando junto à ANAC para mudar a política de restrições de voos do aeroporto Santos Dumont. Ele chamou a atenção para o que classificou como movimentação às escuras da ANAC para flexibilizar a restrição, se baseando em parâmetros do acordo realizado no Tribunal de Contas da União, cuja decisão, segundo o prefeito, foi justamente para criar mecanismos de preservar a política pública que salvou e fortaleceu o Galeão. Em outra publicação, o prefeito escreveu que a companhia aérea Latam seria uma das responsáveis por este movimento. A empresa não quis comentar. A política para reequilibrar o movimento nos dois principais aeroportos da cidade foi criada em outubro de 2023. Naquele ano, o Santos Dumont, da Infraero, que é menor e atende voos domésticos, principalmente a ponte Rio-São Paulo, operava no limite da capacidade, enquanto o Aeroporto Internacional do Galeão, que é administrado por uma concessionária e tem capacidade muito maior, estava vazio. Atendendo aos apelos da Prefeitura e do Governo do Estado do Rio, o Governo Federal determinou, por meio de uma portaria da ANAC, um teto de 6,5 milhões de passageiros por ano no Santos Dumont. A medida deu certo. De janeiro a novembro de 2023, o Galeão recebeu 6.800.000 passageiros. Em 2025, nesse mesmo período, foram 16 milhões. Ao longo desse intervalo, o Santos Dumont registrou queda, mas o equilíbrio entre os dois aeroportos fez aumentar a quantidade de passageiros que chegam na cidade, de 17.600.000 para quase 22 milhões. Dados da ANAC também mostram um aumento de 23,6% nas rotas domésticas do Galeão. Este crescimento viabilizou um incremento de 22,5% nas rotas internacionais. Isso acontece porque os viajantes que desembarcam no Galeão agora podem, com uma só conexão, chegar a outras cidades brasileiras, fazendo do Rio mais um hub importante do país. Além disso, a Embratur, do Ministério do Turismo, registrou crescimento de 65% no número de turistas estrangeiros na cidade. Em junho desse ano, o Ministério de Portos e Aeroportos assinou um acordo com o TCU, a ANAC e a concessionária Rio Galeão, prevendo um aumento gradual no número de passageiros do Santos Dumont a partir de março do ano que vem, podendo chegar a 9 milhões em 2026. O documento também estabelece parâmetros para pagamento de compensações caso as projeções do acordo não sejam respeitadas. Hoje, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, confirmou a discussão para aumentar o número de passageiros do Santos Dumont, mas, segundo ele, sem prejudicar o Galeão. Nós temos dois ativos importantes no Rio de Janeiro. O Galeão é importante pela história, pelo potencial que tem no turismo internacional, que é crescente no Rio, mas também nós precisamos ter um olhar para o Santos Dumont. Então, a ideia que foi construída no Tribunal de Contas é que os dois vão continuar crescendo e vai fortalecer ao final a aviação do Rio de Janeiro. A Federação do Comércio do Rio afirma que a medida vai trazer prejuízos para a economia da cidade. De fato, isso vai trazer um desequilíbrio na organização do sistema, porque o Santos Dumont e o Galeão, eles operam em completa simbiose. Eles operam numa racionalização de operação. Quando sobra para um lado, falta para o outro. E é isso que vai acontecer. Nós estamos penalizando o melhor aeroporto do Brasil, que é o Galeão, que é o que tem as maiores pistas, tem a maior capacidade de transporte e que tem apresentado um resultado extraordinariamente bom. O turismo vai ser prejudicado, os serviços vão ser prejudicados, o comércio do Rio de Janeiro vai ser prejudicado. Isso não é nada bom. A Prefeitura avalia que o acórdão assinado pelo Ministério e pelo TCU serve para orientar o processo de relicitação do Galeão, marcado para ano que vem. O município afirma que o cronograma para o aumento da quantidade de voos no Santos Dumont
não é obrigatório e, portanto, a restrição dos voos do aeroporto precisa ser mantida. A concentração de voos no Galeão trouxe mais passageiros, mais carga, mais centralidade para o Rio, e isso é absolutamente decisivo para a continuidade do desenvolvimento do Rio de Janeiro. A Gol Linhas Aéreas se manifestou por nota. Afirmou seu compromisso com o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro e defendeu o modelo atual de operação no Santos Dumont e no Galeão, que, segundo a nota, permite aumentar a conectividade aérea, essencial para impulsionar negócios, turismo e geração de empregos. A companhia afirmou ainda que a composição atual comprovou equilíbrio, eficiência e liberdade de escolha para os passageiros, garantindo que o Rio de Janeiro continue sendo um hub relevante para o transporte aéreo brasileiro. Este especialista em logística diz que há outros aspectos econômicos envolvidos no assunto, como o escoamento da produção industrial, uma vez que os mesmos aviões que transportam passageiros também servem para levar e trazer toneladas de bens e mercadorias. A avaliação de política pública, de fato, cabe à agência fazer essa avaliação. Mas o que os dados mostram é que o impacto dessa limitação do Santos Dumont para a economia do Rio de Janeiro tem se mostrado um impacto positivo. Na medida em que o Estado, como um todo, conseguiu aumentar o volume de passageiros domésticos acima da média nacional, o volume de passageiros internacionais também acima da média nacional e o volume de cargas também acima da média nacional. Então, essa melhor coordenação tem se mostrado, pelo que os dados têm apresentado, positiva para a economia do Rio de Janeiro. Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil repudiou qualquer insinuação de atuação às escuras ou de existência de forças ocultas e disse que todos os seus atos ocorrem por meio de processos administrativos auditáveis e devidamente documentados. A ANAC afirma que a flexibilização das restrições no aeroporto Santos Dumont decorre do acordo de repactuação de equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do Galeão.